No ano de 2345, a Terra se encontra em um estado precário, dividido por facções conflituosas explorando até os seus limites. Tecnologia avançada de Mobile Suit, essenciais para a sobrevivência, é monopolizada por poderosas corporações. Entre os destroços de uma metrópole arruinada, surge um grupo improvável de rebeldes determinados a restaurar a ordem e a justiça. Pilotando um Mobile Suit de origem desconhecida, eles desafiam o status quo, enfrentando inimigos formidáveis e descobrindo segredos sombrios. Em meio ao caos, uma nova esperança surge, prometendo mudar o curso da humanidade. A batalha pela frente começa aqui agora. Quer saber mais sobre a minha opinião sobre Gundam 00? Então sim, bora! Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcão, e hoje nós vamos falar sobre Gundam 00, esse anime de mecha de robôs gigantes que foi uma indicação feita por um inscrito. Vou deixar aqui o pedido que ele fez, e caso você tenha algum anime, alguma série, algum filme, alguma coisa que você gostaria que eu desse a minha opinião e desse o meu parecer, deixa aqui nos comentários que com certeza ele entra na listinha e quando tiver a oportunidade ele vai aparecer aqui no canal, beleza? E para vocês não sabem mais ou menos como funciona, eu faço a teoria da técnica de 1/3, onde eu assisto 1/3 de todo o anime, todo, sério que seja, e trago as minhas primeiras impressões sobre isso. Caso eu goste do anime como um todo, ou que seja, eu vejo até o final para ficar um pouco melhor. Porém, a análise se resume ao primeiro 1/3, onde eu passo primeiro as descrições dos episódios para ambientar e depois eu falo sobre o meu parecer, beleza? Caso você não quer saber os spoilers, é só pular para a parte da review, onde eu não trago spoilers, apenas a minha impressão, ok? Então bora lá conversar um pouquinho sobre Gundam 00, primeiramente sobre os episódios e depois as minhas impressões. No episódio número 1, Celestial Beam, num campo de testes militares próximos ao elevador orbital, a EO realizou uma apresentação do seu novo Mobile Suit, o Enact, sob o olhar de um piloto, um engenheiro da União, mas a demonstração é interrompida por um poderoso Mobile Suit desconhecido. Já no episódio 2, do Gundam Masters, frente a um mundo perplexo com o anúncio da Celestial Beam, os 4 Gundam Masters prepararam para uma segunda intervenção armada, agora na Ilha de Ceilão, que será o esclarecimento de suas intenções. Já no episódio 3, o mundo em transformação. Após uma dura batalha de Ceilão contra um Gundam Setsuna, o piloto Grão Akers da União é relacionado ao lado do engenheiro Billy Katagiri para uma nova força-tarefa anti-Gundam. No episódio 4, negociação internacional. Dirigido pelos soldados perdidos na excursão, a líder da reforma humana refira sua oposição ao Celestial Beam. O coronel Sergei Mirov é destinado para comandar uma equipe cuja função é eliminar os Gundams. Já no episódio 5, na zona de escape limite, a princesa Marina deixa o Azadistão e inicia o seu tour diplomático pelo mundo em tal busca da ajuda para sua nação. Enquanto isso, Sage de Monte Kune viaja para o espaço com um elevador orbital na Liga de Reforma Humana. Já no episódio 6, Seven Swords, as atividades da Celestial Beam reduziram os conflitos pelo mundo, mas nem todos veem essa mudança com bons olhos. Entre eles, Moralia, o país do sul da Europa, cuja economia se baseia na indústria bélica, e as companhias militares, as PMCs. Já no episódio 7, Almas Recompensadas, durante a intervenção da Celestial Beam em Moralia, Setsuna acredita ter encontrado uma figura que teve grande impacto em seu passado e se coloca em risco para confirmar as suas suspeitas. Já no episódio 8, Retaliação Indiscriminada, uma rede terrorista realiza ataques para forçar os Gundams a interromper as suas incursões, enquanto Liu Mei e os outros agentes da Celestial Beam investigam essa rede enquanto os Gundam Masters ficam de prontidão no aguardo de novos ataques. Já no episódio 9, A Honra de um Grande Poder, 4 meses após o início das intervenções da Celestial Beam, o mundo segue em frente. A mãe de Louise visita Tóquio e insiste que ela volte para a Espanha. Kyuni continua com a investigação sobre o misterioso Ael Liachberg e Alejandro Korn, o embaixador da ONU, promete ajuda do Azadistão. Já no episódio 10, Operação de Captura de Gundam, na órbita terrestre a equipe de Sergei ataca a base de operação dos Gundams. Os mestres defendem sua nave-mãe, mas pode ter caído numa armadilha. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o que eu achei de Gundam 00. Eu particularmente adoro mechas, adoro robôs gigantes, um dos meus animes favoritos da década de 90 é Pet Labor, que também tem essa pegada. Gosto de Evangelion, também robô gigante, algo que também já apareceu aqui no canal, falando um pouquinho mais sobre outros elementos da fantasia. E no caso aqui, no Gundam 00, a gente tem uma peculiaridade um tanto interessante. Quando a gente fala sobre o subgênero mecha, que pode ser considerado tanto uma fantasia científica quanto uma ficção científica, depende da qual a aproximação da realidade que você quer fazer. Porém, o subgênero que a gente chama de mechas, ele tem um perfil um tanto específico.
Grande parte dos animes de mecha, quando tem o objetivo maior ser mecha, é a batalha entre os robôs gigantes ou seres gigantes de uma maneira geral. E outro ponto interessante entre todos os Gundam, seja ele o Gundam Wing, o Gundam 00, o Gundam Seed ou qualquer um outro Gundam especificamente, estamos falando de atributos de batalhas políticas. Grande parte de toda a trama gira em torno de tramas políticas de uma maneira geral, e aqui em Gundam 00 também não foge dessa premissa. Claro que é algo que pode ser diferenciado dependendo do tipo de personagem, a forma que é construída, porém o universo se pede sobre isso. Claro que não estou falando necessariamente de um público ou de um subgênero específico, mas sim de uma forma geral é algo que se aborda no decorrer desse tipo de anime. Então, beleza. Quando a gente fala sobre o desenvolvimento de Gundam 00, você pode avaliar em diversos âmbitos diferentes. Narrativas, personagens, world building, algo que você tem que ser quando você for avaliar alguma coisa ou até mesmo fazer uma review de alguma coisa. É interessante ver sempre nesses três grandes pilares, porque é o grande pilar da construção de uma história, onde nós temos as narrativas, a história acontecendo, os personagens que fazem a história acontecer, e o world building é onde acontece a história e as interferências que existem entre o cenário, entre a composição e o personagem propriamente dito. Então eu vou separar mais ou menos nessas três categorias, não vou dizer separando em pontos fortes e pontos fracos, porque também é algo que vai muito do seu filtro ou das suas impressões. Então eu vou trazer para mim a minha impressão sobre esse quesito. Se por acaso para você Gundam 00 é perfeito, impecável, não tem erro nenhum, perfeito, deixa aqui nos comentários quais são os principais elementos que você gosta bastante, e se quiser contradizer aquilo que eu digo, colocando a sua opinião, fique à vontade, seja aqui ou em qualquer outro vídeo, principalmente esses vídeos de review, porque é a minha percepção. Obviamente, dependendo dos seus filtros, das suas análises, você pode ter uma opinião diferente, e vamos bater esse papo, porque aqui é um espaço aberto. Obviamente, eu só peço que seja um tanto educado, pra gente evitar alguns tipos de palavreados de mais de baixo calão. Beleza? A partir disso, bora lá falar um pouquinho sobre o anime de Gundam 00 e os aspectos narrativos, personagens e de world building que eu achei interessante e outros que dão para dar uma melhoradinha. Primeiramente, vamos falar então do audiovisual. Estamos falando de um anime de 2007, então assim, vamos dizer que já está bastante evoluído comparado com alguns animes, principalmente os noventistas. Se a gente for pegar os animes clássicos que a gente gosta de assistir, os antigos, obviamente, teve uma evolução na escala da animação. Para a galera que acompanha o One Piece hoje, tem aí seus 25 anos de existência. Você pega os primeiros episódios, você vê agora, você vê uma diferença gigantesca, grotesca, porém, era aquilo que a gente tinha naquela época. Então, no caso aqui, no Gundam 00, já 2007, aí já tem bastante evolução, principalmente comparado com Gundam Wing e Gundam Seed, que são alguns Gundams um pouco mais antigos. Então você percebe que existe essa evolução e realmente tem aspectos visuais muito bonitos. Claro que alguns traços podem não te agradar, principalmente, querendo ou não, é um anime que tem aí quase 20 anos de existência, então pode ser que alguns traços, porque cada ano, cada estilo possui uma peculiaridade diferente. Se for pegar os animes de 1990, 1980, possuem um traço específico. Anos de 2000 possuem um traço específico. Os anos aí 2010, 2020 possuem outros traços. Claro que também o gênero, o subgênero, a pegada do autor também faz toda a diferença. Porém, se você for avaliar, ele tem um ar muito forte, pegando as referências diretas de Gundam Wing e Gundam Seed, e tem os traços bem mais pro antigo, porém com uma qualidade de hoje em dia. Então, nesse contraste de estilo de desenho um pouco mais pro antigo, com a premissa da qualidade mais atual, para alguns pode achar um tanto estranho, porque eu gosto do traço antigo, não com a qualidade antiga, mas com o estilo mais antigo, e hoje eu gosto de traços com o estilo, então pode causar essas certas interferências, ruídos, do que a gente chama da suspensão da descrença. Porém, não é algo que tira a tua imersão, porém pode ser que dê alguns ruídos, dependendo da forma do que for. Quando a gente fala sobre o quesito da animação propriamente dita, meio que não a fluidez da animação, mas sim as cenas que são colocadas, é uma animação muito bem feita, principalmente as cenas de batalha. E quando a gente fala sobre a construção narrativa dessa história, por ter muitos padrões políticos, muitas disputas políticas, em alguns momentos a trama ela é um tanto mais lenta. Porém, quando a gente fala sobre a qualidade das cenas, das ações, realmente as batalhas são algo bem temperadas de uma maneira bem legal. E o interessante é que a trilha sonora, apesar de não ser o papel muito chave nessa história,
Tanto a abertura quanto o encerramento são aberturas, são músicas, no caso, muito legais. Claro que durante as batalhas não existe meio que como acontece nos shonens de hoje, onde nós temos a música tema da batalha, seja do Naruto, seja One Piece ou Dragon Ball. E no caso aqui, a trilha sonora ela é muito mais, vamos dizer assim, orquestrada. Ela não tem meio que um objetivo de conduzir a cena para algum tipo de limite, mas sim conduzir a cena dentro de uma ambientação. Considerando que é uma ambientação bem política, então a música ela é algo mais nesse nível, porém ela encaixa perfeitamente em todas as cenas. Então se por acaso você gosta de um audiovisual que mescle tanto a animação, a qualidade e a unificação da parte da trilha sonora, é interessante. Se você quer uma trilha sonora que te empolgue, você não vai encontrar muito aí, principalmente pelo fato porque o timbre e o tom da história não é tanto de uma ação. Tanto que as batalhas de mecha são relativamente rápidas, elas são muito bonitas de se ver, porém é algo mais rápido. Considerando que estamos falando de batalhas de robô gigante, não de personagens, é normal, porque se o robô quebra, ele para de funcionar e pode ser tirado um componente principal, uma bateria, fazendo com que a luta acabe mais rápido ou explodindo, dependendo da maneira do que for. Então, a batalha era um pouco mais realista, fazendo com que a galera que é fã do shonenzão fique um tanto insatisfeita com as batalhas, porém, elas são muito bem escritas, muito bem desenhadas. Considerando isso, você pode ver assim, mas e no quesito de mecha? Como eu falei pra vocês, meio que não é uma trilogia necessariamente, porém a proposta de mechas normalmente é o quê? Batalhas políticas entre mechas, fazendo que tem não batalhas políticas entre mechas, mas batalhas políticas entre sociedades que possuem mechas e por isso se explodem. Ou no caso de mechas versus alguma coisa gigante. Então, como a proposta geral de batalhas, onde a presença de mechas é o ponto principal, basicamente nós temos isso. Então, Gundam Wing, Gundam Seed e no caso Gundam 00, ele não foge muito dessa premissa. Então não é que ele caia no clichê, porque ele está dentro da convenção de gênero. Porém, se você já assistiu tanto um Gundam Wing quanto o Gundam Seed, se você for assistir o Gundam 00, você não vai sentir aquela mesma animação, aquele mesmo empolgamento, pelo fato de que você meio que já viu. Talvez você torça para o personagem, talvez você identifique com a trama, talvez você tenha alguma peculiaridade psicológica que te aproxime de A, B, C ou D, ou algum gatilho de proximidade, de simplicidade, ou de qualquer coisa, faça com que você se aproxime de um personagem, de uma trama, porém no quesito narrativo nós temos o mesmo estilo de história, onde nós temos um protagonista que por algum motivo de guerra, ele entra na equipe dos pilotos e acontece toda uma transformação de personagem, toda uma distribuição, tanto feito a partir até que chega no final e ele tem o A, B, C e D. Então, assim, a construção narrativa onde tem uma pessoa que deseja guerra, outra pessoa que deseja paz, aí um luta pela paz, outro luta pela guerra, aí os fins justificam os meios. Então, de uma maneira geral, a parte de clichê narrativista é bem forte. Porém, como a trama ela é até que bem fechadinha, ela é bem legal, ela é bem fluida em alguns momentos, realmente não é algo que te fere, não é algo que te foge, fazendo com que, meu Deus, eu saí da imersão porque, de novo. Não, mas pode ser que se você por acaso nunca adentrou no mundo dos Gundams, no mundo dos mechas, eu sugiro bastante que você comece por Gundam 00. Porque os outros, por serem animes um pouco mais antigos, pode ser que te incomode alguns fatores. Porém, no caso aqui, por ser algo um pouco mais recente, é mais fácil de você tanto encontrar, tanto que você pode encontrar na Crunchyroll, mas também existe o fator de poder fazer você ter uma experiência um tanto diferente. Mas se você já assistiu Gundam Wing, já assistiu Gundam Seed, já é daquela época e você gosta bastante de mecha, pode assistir Gundam 00 que não tem problema nenhum. Porém, se por acaso você já está um pouco saturado, pode ser que você se sature um pouco mais, porque realmente a construção narrativa dos clichês aqui realmente é bem forte. Tanto que a gente pode falar assim que quando nós dizemos sobre a condução narrativa, existe um fator chamado pacing. Pacing ou flow ou desenvolvimento narrativo é basicamente como é desenvolvido uma história. Então quando a gente fala sobre o pacing regular dessa história, a gente sente o quê? Que tem vários momentos que acontece a história e ela é dinâmica e vai acontecer isso e aquilo,
mas tem parte que é muito lento. E não é o fato de ser a consequência da ação anterior, mas sim porque a história ela vai, porque agora eu paro o que está acontecendo, apresento um personagem, desenvolvo ele, e não estou falando que é um desenvolvimento tão pesado, mas desenvolvo ele para depois apresentar outra problemática. Então, ao invés de eu apresentar os personagens de uma maneira mais fluida, a partir das suas motivações, e com isso, faz com que essa apresentação fique um tanto meio de qualquer jeito, fazendo com que alguns personagens sejam subdesenvolvidos, e no caso aconteça um trabalho mais lento, que vai, isso e aquilo e tal. Então, de uma maneira geral, eu senti que a irregularidade da história às vezes incomoda. Se você tá numa dinâmica, mas acontece isso, e depois você tem uma sequência um pouco mais lenta, é um tanto complicado. Tanto que dentro do mesmo episódio existem momentos muito dinâmicos, momentos muito parados. Ah, mas e se ele pedir? Se ele pedir, perfeito. Mas normalmente quando a gente fala de episódios parados, a gente precisa que tenha alguns outros gatilhos. Se estamos falando de uma narrativa que existe problemáticas políticas, você precisa gerar gatilhos dentro dos personagens, dentro dos leitores, dentro do que seja, para que você consiga, mesmo numa fluidez mais lenta, permitir que o desenvolvimento aconteça. Então, se por acaso você quer colocar uma trama política entre duas batalhas, ou a mesma batalha, mas quebrar no meio com uma trama política, essa trama política tem que estar envolvida diretamente com essa batalha para que faça sentido acontecer concomitantemente, para que assim eu meio que prevendo o final da batalha, ou querendo que ela acabe de um jeito, mas você vê que a trama está desenvolvida dessa forma um pouco mais lenta, quebrando essa fluidez, perfeito. Mas colocar simplesmente uma conversa no meio de uma batalha, simplesmente para mostrar essa conversa, é algo muito ruim, e muitas vezes acontece dentro, principalmente na primeira temporada, que nós estamos mostrando os personagens, mostrando a trama, e com isso quebra um tanto a fluidez. Se esse momento não é tão importante para a ação que está acontecendo, não impede de você fazer a ação inteira e depois fazer um outro episódio, ou a metade daquele episódio, mostrando aquela trama mais lenta. Porque a diferença não é no fato de que eu tenho uma trama rápida, uma trama lenta, e isso faz maior ou melhor ou pior. Não, estamos falando na condução narrativa dentro dessa proposta. Como a proposta é você mostrar a batalha e a consequência disso a partir de uma reunião, alguma coisa, perfeito. Mas se você vai conduzir irregularmente o que é rápido, o que é lento, simplesmente porque você quer mostrar mais ou mostrar menos, aí a fluidez fica um tanto a desejar. Tanto que em vários momentos acontece o que a gente chama de infodump. Claro que quando existe um universo diferente, estamos falando de um universo futurista, que no caso é um solarpunk, porém lembra que eu falei para vocês que no caso do solarpunk você podia levar ou para uma utopia ou para uma distopia, ou pelo menos a construção dessa distopia ou a construção dessa utopia, então tá nesse meio tempo. No caso aqui é um solarpunk, pelo menos é em busca de desenvolvimento de um solarpunk, e com isso nós temos o quê? A apresentação do universo. É um universo muito bem feito, é um universo bem fechadinho, é um universo com diversos fatores bem legais, tem diversos momentos onde existe uma demonstração, existe uma explicação, mas tem momentos que é uma explicação muito grande. Nossa, meu Deus, essas partículas elas são responsáveis por A, B, C e D, pela falta do descobrimento delas faz com que o robô faça A, B, C e D, e também tem a capacidade de produzir A, B, C e D, e por isso nós precisamos fazer A, B, C e D. Velho, precisava explanar tudo isso? Mas é um general pedindo todas as informações que tem para o cara. Beleza, já que você vai usar o Watson para resolver o seu problema, faz de uma forma um pouco mais que faça sentido. Você não precisa que seja explicado tudo em tela. Você pode fazer algumas explicações out-screen, ou seja, fora da tela, onde o cara começa a explicar assim, não, porque o robô faz isso, aquilo, corta, mostra alguma cena e durante esse elipse volta. Por quê? Mas se o leitor, né, caso a gente não assistindo, não vai entender. Cara, vai entender. Porque se você dá assim, nossa, é uma partícula diferenciada, algo que a gente já está sentindo mostrado, porque existem momentos de show don't tell. Então já está mostrando que tem um diferente, e a gente já sabe um cara que possui essa informação, deixa a gente digerir um pouco, são 50 episódios.
Você não consegue diluir essa informação em 50 episódios, tem que vomitar numa explicação de 5 minutos, onde tem explicação de todo o negócio, e toda vez que alguém descobre algo novo, mais explicação, algo novo, mais explicação, algo mais explicação. Cara, mostra alguma coisa. E se você quer fazer essa coisa de corta a câmera, volta pra cá, roteiro aqui, roteiro... beleza, começa uma explicação enquanto aquilo está acontecendo, como se fosse ou algo narrativo, ou simplesmente, o cara, não, porque essas partículas conseguem fazer algo que nós não conseguimos. Aí mostra o Gundam fazendo aquilo, e depois fala, e é por isso que precisamos fazer isso e aquele outro. Então nisso, eu estou justificando o fato de eu estar apresentando aquela cena, mesmo que a gente não esteja naquela cena, que é um show don't tell, mas assim... mascarado. Porque eu estou explicando para você, estou fazendo um infodump, porém eu estou mostrando uma cena que pode causar diversos outros elementos. Então aqui a explicação excessiva em vários momentos, principalmente na primeira temporada, que eu preciso explicar mais coisa, então ao invés de ser algo mais diluído, pá, vomita informação na primeira temporada, quer dizer que ela é ruim? Não estou falando que ela é ruim. Só que o infodump aqui é um pouco mais pesado, então pode ser que você se sinta um tanto mais assim... ai, não precisava, eu queria fazer por mim mesmo. Tem gente que não se importa, que quer toda a informação mastigada, principalmente hoje, na geração de agora, que a galera quer tudo mastigado na mão. Então pode ser que você não se incomode. Porém, se você gosta um pouco mais de uma investigação, de aprender, de deduzir, de ver aos poucos, realmente você vai achar um pouco veloz demais, explicativo demais, e com isso pode te incomodar um pouco aqui ou ali. Nisso você pode estar pensando, então quer dizer que esse anime é uma porcaria, porque por enquanto você não falou nada positivo, só falou que a animação é bonita. Estamos falando de um cenário relativamente complexo e de um solarpunk, algo que é um tanto mais recente e também o fato de não ser muito trabalhado. Porém, é algo interessante que sim, os personagens são bem desenvolvidos. Claro que nós temos aí uns 4, 5 personagens que são meio que os principais dessa história, então você precisa de mais tempo deles em tela, apesar de que nós temos sim os nossos protagonistas e os co-protagonistas, talvez alguns coadjuvantes aqui e ali, porém de uma maneira geral, os arcos de personagens dos protagonistas são bem desenvolvidos. Você vê principalmente o nosso protagonista, o piloto principal, não que ele seja o principal da história, mas é o principal nosso, porque a trama gira em torno dele. Você vê toda a motivação, o arco de personagem, desenvolvimento e até chegar no canto da conclusão. Então nós temos construções de personagens, principalmente aqueles que interagem diretamente com a transformação do nosso protagonista, de uma forma bem complexa e também bem trabalhada. O grande problema no arco de personagem é que, por fato de ser muitos personagens, principalmente os pilotos e os copilotos, e nós temos também o general aqui, nós temos o líder ali, nós temos 3 facções diferentes, então são muitos personagens, muitas motivações em 50 minutos, não 50 minutos, mas 50 episódios. Então com isso você sente que, apesar de ter X personagens bem trabalhados, tem vários outros que são hiper superficiais. Mas se eu for trabalhar tudo vai ficar muito gigante. Claro, então não coloque uma importância para um personagem que você não vai desenvolver. Porque você colocar uma motivação, você colocar objetivos, colocar importâncias para personagens onde eles serão superficiais, vai ficar muito cara de Deus Ex Machina, vai ficar muito cara de preguiça. Esse personagem é muito importante, mas eu vou dizer apenas isso, porque quando for lá na frente, vai fazer A, B, C e D, e acabou, e resolve, ou cria o conflito, ou chega no punch, ou faz a reviravolta da volta do Elixir, ou qualquer outra distribuição de arco de personagem ou técnica que você queira fazer. Porém, se você faz ele sendo apenas isso, define o personagem com 4 palavras e acabou, não existe mais uma profundidade, você fica pensando, mas por que ele fez isso? Mas por que ele fez aquilo? Mas por que ele estaria disposto a fazer A, B, C e D? Fala, não desenvolve. Então você sente que fala assim, puxa, mas ele podia ter feito mais assim, mais assado, porém ficou nisso, porque o mais importante é desenvolver os personagens, nossos protagonistas, de uma maneira mais fácil, maneira mais direta. Então, o que eu sugiro para vocês, principalmente quando for construir narrativas, cuidado com a quantidade de personagens. Se você vai dar uma importância para um personagem, porque ele vai desenvolver o desencadeamento ou da problemática, ou do ponto de conflito, ou antagonismo, ou qualquer outra coisa que interfira diretamente na narrativa, você precisa desenvolver esse personagem. Se ele é um personagem escada, se ele é um personagem quest, se ele é um personagem giver, aí
beleza. É o personagem que apenas serve como escada de um ponto para outro, se ele é apenas um NPC que entrega a missão, aí beleza, tudo bem, porque ele não vai voltar mais. Porém, se um personagem ele vai voltar, você precisa aprofundar ele um pouco. Nem que seja de forma indireta, dizendo indiretamente quais são as motivações dele, mostrar a partir de um flashback, que é algo preguiçoso, mas beleza. Você pode mostrar um capítulo específico, se é uma história falando um pouquinho sobre aquele personagem, pode ter algum material adicional, pode ser uma nota de rodapé, pode ser um glossário no final, não importa, mas você precisa aprofundar um pouco esse personagem, porque se ele vai voltar, quer dizer que ele é importante. E se ele é importante, ele precisa de profundidade para que a gente sinta empatia por ele, de alguma forma, ou um ódio dele, caso seja alguma coisa antagonista. Então, desenvolva os seus personagens e cuidado pela quantidade. Quanto mais personagem você tiver, mais profundidade você precisa ter. E com isso, mais palavras, mais tempo, e se for rushado, aí nós temos um problema. Existe um fator interessante que, quando a gente fala muitas vezes de diversidade de personagens, alguns podem considerar esse ponto que eu vou abordar agora positivo e outros negativo. Tanto que, se você for ver, ele é um anime bem sério. Possui pouquíssimos momentos mais relaxados, não existe nenhum alívio cômico. Então, em alguns momentos, claro que assim, tem um personagem ou outro que é um pouco mais sarcástico, nós temos um mascotinho ali, porém nós não temos um personagem a nível cômico, né? Como, por exemplo, nós temos o Soap em One Piece, ou a gente tem até mesmo... Alguns consideram o Randy como no quesito do Bleach. Porém, aqui nós não temos um personagem que ele é o engraçadão. Que ele é aquele personagem que ajuda a diminuir um pouco a tensão, diminuir um pouco a pressão da história. Aqui existe todo esse desenvolvimento. Para alguns pode ser considerado como algo negativo, porque se torna um anime cansativo e massivo, porque não existe esse alívio em nenhum momento. Porém, para outros é um ponto super positivo, pelo fato de que estamos falando de uma trama política que pode acabar com o mundo. Então, ter um alívio cômico, você está fugindo da proposta narrativa daquilo que você quer fazer. Então, de uma forma geral aqui, eu já apresento para você. Não possui alívio cômico em nenhum momento. Claro que existe, como eu falei, alguns personagens que são um pouco mais suaves, uns personagens que são um pouco mais engraçadinhos, porém, o personagem de função alívio cômico, que tem o objetivo de diminuir um pouco a tensão do momento, não temos isso. Eu acho acho que é algo positivo, porque mantém o mesmo tom, o mesmo timbre, em nenhum momento eu vou falar assim, nossa, por que colocaram isso? Porque se eu estou me propondo a assistir um anime que existe uma proposta narrativa de conflitos políticos associados com mechas, eu não quero que tenha um piadoca, eu não quero que tenha um palhação. Claro, se tiver um piloto ou algum outro chanceler, ou que seja, um pouco mais pra comédia, para você fazer uma piadoca aqui ou ali, até perfeito. Mas ter um alívio cômico para tirar a atenção daquela história, eu particularmente acho que não cabe. E no caso aqui, eu acho que foi bastante positivo e assertivo na condução narrativa e na criação de personagens. Com isso a gente entra em umas temáticas que eu acho interessante. Pelo fato de ter basicamente 3 facções, como as grandes que controlam o mundo de uma certa forma, eu acho muito interessante. Tanto os nomes, claro, que tem umas referências diretas, você vê tipo, né, US, Union e outros fatores lá. Então eu acho interessante você ver que existe essas diversidades. E como cada uma das facções ela tem objetivos diferentes, você vê claramente a construção de Genius Loci. Nós temos uma facção que ela é muito mais uma pegada mais humanística, que luta pelos direitos das populações, outros que são mais bélicos, como uma forma de eu lucro com a guerra, outros é no caso mais de conquista, onde eu quero a maior quantidade de territórios e poderes diferentes. Então, pelo fato de ter essa diversidade de metodologias, de mentalidade, gera conflitos, objetivos e metodologias diferentes. Com isso, nós temos propostas e arcos de personagens, arcos narrativos, diferentes dependendo de qual facção estamos interagindo. Porque como estamos criando uma quarta facção, que é no caso Celestial Beam, que tem o objetivo meio que de trazer a paz, onde se existe guerra, eu vou destruir os dois lados, porque se os dois lados nós não temos mais guerra, e com isso ninguém mais quer guerrear. Então, como nós temos essa quarta entidade como meio que a Punisher, né, a julgadora e a que vai punir a galera caso seja dessa forma, então nós temos formas diferentes de interagir. Um era mais pacifista, eu vou com cima, então a galera fica meio que, nossa, pô, eles eram mais de boa, e a galera foi com cima muito forte. Tem esse, né, esse callback, esse throwback. Outro é mais assertivo e mais isso, aquele outro, então não tem problema, faz com que tenha aquela batalha ali. Então é interessante porque existem essas construções e por causa disso existem essas relações diretas e indiretas dentro dessa narrativa.
De uma forma geral, eu acho o mundo muito bem construído. Claro que aproveitando essas três temáticas diferentes, eu acho que isso fica bem legal. Nós temos formas diferentes de condução narrativa, nós temos formas diferentes de apresentação de tecnologia. É uma tecnologia que eu digo de apresentação e a tecnologia de explicação. Nós temos a tecnologia apresentada, então nós temos algo muito forte com um hard, então tudo é resolvido com tecnologia, então tem bastante coisa em cima de bastante coisa. Porém, a quantidade de explicação depende muito da necessidade, então de uma forma geral, eu posso considerar que é um sistema tecnológico, no caso, sistema mágico / tecnológico hard irracional, sim, porque ele faz questão de explicar sempre que possível e também tem o maior entendimento da exposição da problemática. Então, pelo fato de ser algo muito explicativo, muito expositivo e com isso a necessidade de aprender e para entender a história, principalmente porque os conflitos acontecem e a resolução dos conflitos muitas vezes estão ligados à tecnologia, o mundo é bem apresentado, a tecnologia é bem apresentada, o universo é bem apresentado. Claro que por essa necessidade de explicação, algumas coisas ficam meio que mal explicadas, talvez uma origem histórica aqui, uma motivação ali, uma tecnologia assado, porém de uma forma geral, o mundo ele é bem explicado, ele é bem desenvolvido. Então se você quer trabalhar com política, a política é um dos tópicos que eu tenho maior dificuldade. Gundam 00 é uma ótima história para você assistir, no caso um anime para você assistir, que traz essa metodologia mais de política. Claro que nós temos temáticas diferentes, porém a ambientação, principalmente num solarpunk com temática política, é interessante. Vocês tivemos aí episódio de ontem falando sobre 10 tipos de cenários, o cenário solarpunk combina aqui bastante. Claro que como nós estamos falando de outro fator de tecnologia, que como nós estamos falando de a tecnologia para a construção de máquinas e robôs gigantes é a prioridade, porque a guerra, no caso aqui, é a prioridade, você vê celulares meio parecidos como que nós temos hoje, a gente vê alguns carros mais ou menos assim, a televisão mais ou menos assado, porém robôs gigantes que voam, que faz isso e não sei o que, e armas, não sei. Ah, mas essa tecnologia para... Então, pelo fato de nós termos uma Genius Loci, no caso bélico, a tecnologia avançada é para isso. O restante se torna restante. Então também esse trabalho tecnológico de visualização e compensação tecnológica é bem válido para você trabalhar aqui também. Eu acho muito que vale a pena. De uma forma geral, eu acho que o anime é um anime bom, vale a pena ser assistido, vale a pena acompanhar, são 50 episódios e mais um último episódio que é mais ou menos um filmezinho, então é bem legal. Eu achei que o final podia ser um pouco melhor bem explicado, ficou um tanto aberto, que eu não curti bastante, porém alguns consideram como um final razoável. Eu até gostei, porém acho que o quão foi aberto podia ter amarrado um pouquinho. Não deixado ambíguo, mas sim amarrado um pouco, falando assim, mas e se? Aí beleza, mas eu achei que ficou um tanto a desejar. De uma forma geral, eu acho que vale a pena, como construção de personagens são bons, porém pela quantidade de personagens, outros ficam em segundo plano. A construção de universo é bem legal, apesar de ter bastante exposição. E também acho que a construção de world building, de uma maneira geral, vale a pena ser trabalhado, principalmente ela que quer trabalhar a política e a interpretação de diversos pontos e ideologias dentro de um universo, no caso aqui, de um solarpunk pré-utópico ou pré-distópico, dependendo de como você interpretar o final desse anime. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi a minha review de um terço de Gundam 00. Se por acaso você tem algum anime, alguma outra coisa, deixa aqui nos comentários que com isso vai entrar na listinha. Se por acaso for algo gigantesco, falei qual é a temporada que você gostaria que eu desse uma olhadinha. Use a Buda das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!